pessoas dificilmente admitem, mas todo mundo já pode ter sentido aí inveja um dia. Esse tipo de situação existe também no ambiente de trabalho e exige cuidado, tanto aí da parte do invejoso como do invejado. No quadro Carreira e Sucesso de hoje, vamos falar sobre como lidar com esse sentimento e discutir se ele é sempre negativo. Por isso, vamos conversar agora ao vivo com o coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Antônio, eu que agradeço. Bom dia a todos os amigos da Record. E então, como que é lidar com a inveja no ambiente de trabalho? A inveja, essa palavra latina que significa envidere, é a incapacidade que o indivíduo tem de olhar para o brilho do outro, de olhar para o sucesso do outro de uma forma positiva. Ele se sente incomodado, ele se sente amargurado com o sucesso do outro. E também na incapacidade que o indivíduo tem de olhar para as suas próprias fraquezas. Então, por ele não reconhecer as suas próprias fraquezas, ele prefere então se colocar na posição de vítima. Como a inveja é um sentimento e ela está dentro das pessoas, como que é possível perceber que a pessoa está sendo invejosa? Quais são os sintomas no ambiente de trabalho, por exemplo? A pessoa invejosa, ela tem uma característica muito forte, que é de exaltar as suas qualidades, na maioria das vezes, e de diminuir o outro. Então, se a pessoa tem essa característica e ela sempre está se exaltando e considerando dela melhor do que o outro, é um sintoma. E um outro sintoma também que o invejoso tem é de fofocar, de provocar intrigas, é de não aceitar o sucesso do outro. Isso se reflete através de fofocas e intrigas. É muito comum as pessoas falarem que são invejadas, mas pouco comum nós ouvirmos dizer que nós somos invejosos. E todos nós temos inveja num grau maior ou menor, mas todos nós somos um pouco invejosos. Precisamos limpar esse sentimento, que é um sentimento absolutamente corrupto e que atrapalha não apenas o invejoso, mas também o invejado e, do ponto de vista profissional, o ambiente de trabalho. Nos últimos anos, a gente começou a ouvir uma expressão relacionada a isso, que é assim, eu até gostaria de ouvir a sua opinião, é meio complicado, porque fala assim, tem inveja branca. É possível isso, além de essa expressão, ter um componente racista tremendo aí? Não, na verdade, inveja é um sentimento e esse sentimento não tem cor. Na verdade, inveja é inveja. O que acontece é que às vezes as pessoas se espelham nas outras, se entusiasmam com o sucesso das outras e procuram copiar o comportamento das outras para que se tenha o mesmo entusiasmo. Agora, o entusiasmo vem do grego que significa Deus dentro de si e que tem um significado e uma essência absolutamente contrário da inveja. Então, cada coisa no seu lugar. O entusiasmo é entusiasmo, inveja é inveja. Como que as organizações lidam com esse ambiente onde pode haver manifestações de inveja? Como que um gestor, seja ele público ou privado, pode lidar com essas situações e mudar esse ambiente? Primeiro é importante o gestor ter a consciência de se trabalhar isso no clima e na cultura organizacional, porque isso afeta diretamente a produtividade. Porque a inveja, Antônio, ela vai muito além do invejoso querer o que a outra pessoa tem, ser o que a outra pessoa é. Muitas das vezes o invejoso, ele não quer que a pessoa tenha o sucesso e o reflexo da ação também é promover ações negativas no sentido de boicotar o outro. Inclusive o próprio gestor, ele pode ser invejoso, ele pode ter inveja do seu liderado, e aí, como é que faz? Então o gestor, ele precisa primeiro de saber qual é o grau de inveja que ele tem. Trabalhar essa inveja que ele tem para que ele tenha ao lado dele, queira ter pessoas ao lado dele enquanto líder melhores do que ele, que tenham competências maiores do que ele. Agora, do ponto de vista da equipe, mapear esses comportamentos característicos do invejoso para que isso não afete a produtividade. Então, ele ficar de olho, por exemplo, na fofoca no ambiente de trabalho, nas intrigas. O invejoso geralmente procura o gestor para potencializar a falha dos outros. Então, sempre quando ele estiver diante de situações como essa, procurar o seu liderado e dar um feedback de maneira transparente e de maneira clara para o seu liderado, no sentido de incentivá-lo a querer bem as ações positivas do outro. Então, muitas das vezes o próprio gestor tem inveja e isso é muito comum nas organizações. O líder muitas das vezes não deixa o seu liderado brilhar, sempre quando tem uma ideia diferente, sempre quando ele tem um posicionamento diferente do líder e às vezes esse posicionamento é melhor do que o líder então abafa o seu comportamento para que ele não consiga brilhar mais do que o seu gestor. Isso infelizmente ainda é muito comum no Brasil. Manifestações de inveja no ambiente de trabalho podem gerar uma demissão, por exemplo? Podem gerar
as manifestações do ponto de vista sentimental, elas ainda são isoladas para o indivíduo. Agora, quando isso se reflete em comportamentos, como a gente já esteve dizendo aqui em outras oportunidades, né? A fofoca, a intriga e também de sabotar o que o outro está fazendo, diminuir o que o outro está fazendo para potencializar a qualidade do invejoso, isso sim pode se refletir em até mais do que uma demissão. Isso pode se refletir até em problemas trabalhistas. Porque isso pode, inclusive, influenciar nos resultados que aquela organização está procurando, por exemplo. E essas manifestações, como o boicote que o senhor acabou de dizer, pode interferir nesses resultados. Pode e interfere. O invejoso, onde você tem uma equipe, um clima organizacional de pessoas mais invejosas, como eu disse, todos nós temos a inveja, só que nós precisamos de trabalhar. Nós precisamos de reconhecer em nós que nós somos invejosos, no sentido de melhorar esse sentimento. Agora, onde nós temos equipes que têm um nível de inveja maior do que outras, a performance é menor. Por quê? Porque ali você não consegue colocar ideias novas, você não consegue implantar novos projetos, você não consegue destacar ali as situações positivas por parte dos colaboradores, porque há sempre alguém que vai estar tapando, que vai estar prejudicando a visão do sucesso do outro. Muito obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, até quarta-feira que vem.